Como é que é? Tudo fixe? Hoje vou falar sobre algumas das brincadeiras de recreio que existiam na minha escola quando andava para aí no primeiro ciclo. É claro que muitas vezes jogávamos futebol e toda a gente sabia que quem fosse o dono da bola era quem dirigia o jogo e decidia quem podia entrar no jogo ou não. Eu lembro-me de ter uma bola amarela e quando eu levava para a escola, eu lembro-me que eu era mau para os outros porque não deixava jogar os rapazes da turma que jogavam melhor do que eu. Porque na minha cabeça era injusto jogarmos com jogadores de tão alto nível. Até era meio que um elogio, mas pronto, era chato porque não podiam jogar. Nessa altura havia uma grande rivalidade entre a turma A e a turma B, fomentada precisamente pelos jogos de futebol. Eu era da turma B, que tinha maior número de elementos, mas com menor potencial, enquanto a turma A tinha menos pessoas, mas eram mais fortes e ganhavam quase sempre. Havia ainda a turma C, que, como era constituída por 400 raparigas e 3 rapazes, esses três juntavam-se à turma A por ter menos pessoas. Estes jogos eram divertidos até alguém começar a lutar à toa por estarem a bola ou assim. E depois alguém pegava na bola com as mãos e corria para a baliza contrária com mais 50 gajos atrás para lhe bater. E do nada aquilo tornava-se um jogo de futebol americano e perdia a piada. Quando o campo estava ocupado, jogava-se à parede, que, para quem não sabe, consistia em, com apenas um chute, acertar com a bola numa parede previamente definida, numa ordem de pessoas também definida de início. Quem falhasse, ou tocasse na bola duas vezes, ou fora da sua jogada, era eliminado até sobrar um vencedor. Portanto, era possível tramar a pessoa que vinha a seguir de nós, chutando a bola com força para muito longe. Nós jogávamos numa parede que ficava atrás do ginásio, e mesmo junto à parede, o chão era deformado e havia algumas pedras em falta. E por vezes chutávamos a bola, parecendo que era óbvio que íamos acertar, e depois falhávamos e ficávamos todos chateados e reclamávamos que não era justo. Mas todos nós já nos tínhamos habituado a uma frase que calava imediatamente qualquer tipo de desculpa para podermos continuar o jogo após uma ocorrência destas. Bastava dizer queixa ao pedreiro, que era equivalente a ninguém tem culpa que isso tenha acontecido, o que sabemos é que a bola não tocou na parede, portanto estás fora, paciência, azar. E é claro que essa pessoa perdia e só jogava na próxima ronda. As meninas dedicavam-se mais à produção de perfumes, que eram só flores apanhadas do chão, misturadas com água dentro de garrafas. E parecendo que não, havia mesmo uma grande indústria à volta disso. Outro dos negócios era o da venda e afiamento de armas, que eram só paus que alguém afiava para lutar com membros das outras turmas a horas combinadas. E todos estes produtos e serviços podiam ser comprados com a nossa própria moeda, que eram pinhas mesmo pequeninas que caíam dos pinheiros e que nós apanhávamos do chão. Basicamente, existia alguém que afiava uns paus à toa e dizia que eram grandes armas e, portanto, nós para as conseguirmos tínhamos que lhe encher um garrafão com pinhas. Então, eu lembro-me de ver pessoas loucas a apanhar pinhas do chão para conseguirem um pau que elas próprias poderiam ter apanhado ou um perfume que nem cheirava bem e que também elas poderiam ter feito. Jogávamos também Polícia e Ladrão, que acho difícil, mas para quem não conhece, consiste em criar duas equipas, os polícias e os ladrões, e os polícias têm de apanhar os ladrões e levá-los para a prisão. E depois os ladrões que ainda estão vivos, se conseguirem, podem ir à prisão e salvar os companheiros que estão presos. Depois nós criávamos algumas regras, como não ter mais do que dois polícias a fazer guarda-caixão, isto é, acampar na prisão à espera dos outros ladrões, que era para dar alguma hipótese de os ladrões serem salvos. Também permitíamos pausas para beber água ou atar os atacadores, e muita gente abusava desta regra mesmo à cara podre. Imaginem, um gajo está a fugir dos polícias, começa a ver que está prestes a ser apanhado e diz só: pausa para beber água. E depois o polícia ia com ele até ao chafariz, deixando-o beber água tranquilo, e depois era obrigado a deixá-lo fugir e só depois correr atrás dele. Ganda malandragem, fogo.